assento, ali me espero. Na diferença que há entre o que sou e o que quero, ali tomo assento, ali me espero. Na tensão que a vida gera entre meu corpo e meu sonho, ali Deus e fera, ali me componho. Na diferença que há entre o que sou e o que quero, ali tomo assento, ali me espero. Na diferença que há entre o que sou e o que quero, ali tomo assento, ali me espero. Na tensão que a vida gera entre meu corpo e meu sonho, ali Deus e fera, ali me componho, ali me espero, ali me componho, ali me espero, ali me componho, ali me espero. Eu tenho um filho que me deu 2 netos do primeiro casal, Anaximandro, e tenho 5 filhos que me deram até agora 9 netos do segundo casal. Tenho 6 filhos no total. A metade do que meus pais tiveram, né? Meus pais tiveram 12, eu fiz um corte drástico de 50%. O mais velho não trabalha com arte, embora seja muito inteligente e muito sensível. Mas os outros todos têm uma vocação artística, não trabalham com arte. Por exemplo, Tito é só arte, é formado em música. Aliás, está concluindo o curso de música na UF, falta fazer o trabalho final, tem curso de letras também. Então sempre foi ligado a letras, já publicou alguma coisa de poesia, é criador na área musical, além de ser instrumentista. Carol é musicista profissional, é cantora profissional. Camila também. Verena, que é a caçula, é a única que toca, né? Mas é advogada e já andou cantando, fazendo back em bandas, viajando, mas depois desistiu, caiu fora. Não, mas tem essa vocação, toca violão, cavaquinho, essas coisas. Até ultimamente está meio parada nisso. Mas todo mundo tem. Vinícius, que é o meu filho que trabalha em Riachão, é funcionário do Banco do Brasil. Ele também, lá de vez em quando ele canta. Agora que uma pandemia não, mas ele canta até para complementar a renda, até em cidades vizinhas toca e canta. Então todo mundo, todos os filhos do segundo casal, porque no lado da minha mulher tem muita gente ligada à música também, aí acho que as duas coisas se combinaram e todo mundo nasceu com essa vocação para o lado das artes, principalmente da música, né? De modo que todos lá têm muita ligação com arte. E isso para mim é bom, porque cria um trânsito e esse universo comum, né, faz com que a gente esteja mais ligado. Não me diga nada, que já estou na estrada, que meu tempo é curto. Pois se a vida é breve, que daqui me leve na inversão de um susto.
canto. Este silêncio corrosivo, crasso, seiva do fracasso que transforma em canto. Quando a vida excede sobre o meu destino, eis que desafino por sabê-lo tanto. Este silêncio corrosivo, crasso, seiva do fracasso que transforma em canto. Que transformo em canto. Escrever é solitário, realmente, que escrever, porque eu sento lá sozinho e... Se bem que eu já tive a experiência de fazer um poema em conjunto, mas foi uma experiência isolada. Mas escrever é solitário, porque eu sento lá com meus anjos e meus demônios e produzo, né? Agora, a experiência da composição é outra experiência, mas é também muito gratificante, né? Porque você não só vai lidar com a música e a letra, mas tem o parceiro aí interagindo com você, né? E primeiro mostra que criar pode ser coletivamente, né? Reitera isso, né? Você pode ter uma comunidade criativa, vamos dizer assim. Então essa experiência para mim é muito interessante, porque foi uma experiência com alguns parceiros, poucos, né? Márcio Pazin, Carol Pereira, Tito. Antigamente, quando eu era estudante do segundo grau, que antigamente era o segundo grau, né? Cheguei a fazer assim na escola, umas 2 ou 3 músicas em parceria com colegas. Mas era uma coisinha assim, sem nenhuma pretensão. Mas essa atividade de muitas composições com esses parceiros é muito interessante, porque é uma experiência diferente, mas é a experiência da criatividade do mesmo jeito. Mas quando você interage com o outro, e o outro é sensível, e a gente vai criando junto, e às vezes você diz para o outro, assim como eu dizia para Márcio Pazin, rapaz, olha, o arranjo pode ter uma coisa assim, eu dou a ideia e ele vai lá, transforma a ideia em música. Essa capacidade incrível que ele tem de fazer isso. Isso é uma coisa muito boa, porque o outro ajuda a gente a desenvolver o potencial da gente. E na escrita eu tenho que fazer isso, vamos dizer, quase que sozinho, mesmo dando depois para outras pessoas lerem. Mas na criatividade não, você vai se inteirando, você vai incorporando a sensibilidade do outro, o jeitão do outro e vai, né? E às vezes até uma coisa, você vai no outro, eu não iria por aí, mas você vai e aí o outro acha e você acha junto com ele. É uma experiência também de aprimoramento, né? De desapego também, de aprimoramento, de relacionamento profundo, porque o mundo hoje está cheio de comunicação, essa gagueira a que me referi tem a ver com isso. As pessoas apenas arranham a pele das outras em termos de comunicação. E quando você vai para uma parceria, seja ela qual for, você vai ter que entrar no terreno do outro, o outro vai ter que entrar no seu terreno, e aí você tem que romper barreiras. No caso da composição não vai ter conflitos, mas tem
Tem um embate das duas maneiras de ser e você tem que fazer desbastes, você tem que fazer encaixes, você tem que... Tudo isso é um trabalho de aprimoramento muito bom, eu acho, né? Aprimoramento pessoal também. Eu sempre vejo a criatividade como esses dois lados, né? O lado que resulta numa obra e o lado que resulta num aperfeiçoamento interior. Se bem que eu fiz mais com o Márcio Pazin do que com os filhos, fiz muito com o Carol também. Com o Tito, por incrível que pareça, eu faço menos, porque ele também já vive lá, ele vai para os shows dele e tal, mas a gente também faz e discute, em termos de criar, de produzir número de obras. Eu tenho poucas coisas com ele. Mas fico apreciando, fico vendo ali, dou opinião, dou pitaco, né? Sou muito bom para dar pitaco. Tem muitas composições, inclusive, que não são minhas, que não aparece meu nome, que eu dei um pitacozinho ali, digo, isso aqui e tal. Precipícios. É difícil esquecer o rosto dela. Eurídice vagando pelo Hades, Rita enigmática na janela, tocando a musa numa flauta de pedra. Na escuridão o poeta a conduz nos precipícios, dentro da queda, desfilam nesgas de corpos nus. O poeta contorna precipícios. É difícil esquecer o rosto dela. Eurídice vagando pelo Hades, Rita enigmática na janela, tocando a musa numa flauta de pedra. Na escuridão o poeta a conduz nos precipícios, dentro da queda, desfilam nesgas de corpos nus. No segundo casamento, foi no final da década de 70, eu tinha uma maquininha de escrever e vinha talvez com muita coisa acumulada. Eu só sei que quando sentei em casa, em um mês, escrevi 3 coisas que não escrevo como se fossem 3 pequenos romances, né, 90, 100 páginas cada um, em um mês. Datilografando os braços doíam assim e tal. E depois eu descobri que aquilo terminou dando um prejuízo à minha mulher, né? Porque eu canalizei a energia toda para escrever, estava ali de junto e tudo, né? Mas depois eu percebi que ela sofreu com isso também. E eu não conseguia parar de escrever. Ela estava me apoiando e tudo, mas eu percebi que tinha uma certa solidão. Aliás, eu sempre observei isso. Nos períodos em que eu estou criando, eu estou dentro de casa e eu notava que é como se eu estivesse ausente, porque não porque eu quisesse, eu era completamente
jogado para aquilo ali. Eu estava dentro de casa ali, a 5 metros de distância, e de vez em quando eu ouvia uma queixa, entendeu? Mas com o tempo a pessoa vai compreendendo, vai entendendo então esse processo de criação, de um modo geral, às vezes desperta um pouco um certo ciúme, mas um ciúme com admiração, né? Porque a gente realmente se desloca completamente para o processo criativo e parece que aí até tira um pouco uma conexão contínua que a gente tem com a pessoa que está com a gente, né? Mas ao mesmo tempo isso é gratificante, porque depois que retorna a pessoa entende tudo, né? Mas eu vivi isso. Provavelmente, na época eu era novo, tinha só 25 anos e perdi o emprego na primeira semana. As coisas foram muito complicadas, entendeu? E aí as condições de vida ficaram muito difíceis. E ao mesmo tempo eu arrebatado pela coisa de criar, porque se você ficar esperando as condições ideais para fazer as coisas, elas não vão acontecer nunca, porque quando você resolve um problema, a vida são problemas para você encarar e resolver todos os dias, porque aquele negócio, o número das coisas invisíveis é infinitamente maior do que as coisas visíveis, e toda hora que você resolve um problema, outro surge. Você tem que aprender a viver assim, não tem outra maneira de viver. Mas só que naquela hora, para mim, as coisas ficaram muito acumuladas, muito tensas, né? Havia uma tensão muito grande. Isso eu acho até que prejudicou minha mulher, que era mais novinha, e isso prejudicou ela e tal, mas depois, como a gente tinha uma relação de amor profunda, tudo isso foi superado, mas houve dificuldades, não por causa da criatividade, mas porque minha vida embananou na época também, perder emprego e viver assim. Depois, um ano depois é que eu passei num concurso do Estado, mas passei um ano para ser chamado como professor do 2º grau, aí depois as coisas se estabilizaram. Mas no começo foi assim e eu nunca deixei de criar, porque criar para mim sempre foi uma necessidade muito grande, é uma necessidade imperiosa. Se eu parasse de criar, eu ia ficar mais tenso ainda, né? Porque eu fico nervoso quando se eu estou precisando criar e alguma coisa está me impedindo, eu fico agitado, fico nervoso, e aí ficaria pior, eu fico mais tenso. Então, mas foi assim, foi uma experiência diferente. Eu nunca publiquei nenhum desses livros, só tem um deles que eu gosto, que eu leio e releio. Os outros eu releio de vez em quando, mas achei que estruturalmente não funcionaram. Mas foi uma experiência muito marcante, porque foi num período muito curto. Era uma máquina de datilografia que geralmente implica uma atividade mecânica, física, e as coisas saíam assim aos borbotões, aos borbotões, aos borbotões, e eu não conseguia parar. Mas eu acho que aí eu prejudiquei um pouco a relação desse mês aí, mas foi só um mês também, não demorou muito não.
Então, para mim fez toda a diferença, né? Principalmente pela época em que eu nasci, né? Que tivemos muitas transformações, assim, em relação à arte, à música, né? E aí, ter a influência de meu pai e de minha mãe, as influências, né, de música, de tudo que envolve a arte, né? Pintura, escultura, estar envolvida, né? Eu devo a eles. Foram, principalmente Roberval, né, meu pai, que sempre proporcionou, sem forçar, né? O interessante é que ele nunca forçou nada. Ele sempre incentivou, mostrava, incentivava, lia a história, contava a história, tocava para a gente, trazia discos de vinil. Então, assim, minha adolescência, eu vivi vários momentos ali de influência musical, de artistas daqui da Bahia e tudo, mas a minha essência, ela foi construída, a essência, digo, do meu gosto musical ou da minha, né, da minha tendência, da minha inclinação, foi construída justamente pela influência mesmo, né, que foi muito forte e acabou trabalhando os valores e a forma como eu enxergo a arte e a forma como eu trabalho a arte também. Eu me sinto privilegiada nesse sentido porque eu cresci ouvindo os grandes compositores de música clássica e, querendo ou não, isso forma o ouvido, né? Forma a sua forma até de criar, né? Pela variedade de melodias que eu tive acesso, né? Então, cresci ouvindo Chopin, Beethoven, Tchaikovsky, Bach, além de todos os compositores os mais consagrados da música brasileira, né? E também outros de música latina. Pai sempre trazia coisas diferentes para a gente escutar. E aí a gente foi tomando gosto. A gente mesmo já pegava os discos de Caetano, de Chico, de Gil, né? Eu me lembro a primeira vez que eu coloquei uma seleção de um vinil que era, eu não lembro o nome da coleção, mas tinha um de Gilberto Gil, que tinha Domingo no Parque. Eu apaixonei por Domingo no Parque, e escutava e repetia, e achava aquela melodia difícil, porque ela é toda em meios tons, né? E aí eu sinto que esses elementos, né, essa exposição a esse universo artístico e musical que ele proporcionou para a gente, me formou quem eu sou hoje, e como artista e como pessoa. Cai no teu medo um silêncio e um dedo. Cai no teu medo um silêncio e um dedo. Um silêncio longo e um dedo magro. Um silêncio longo e um dedo magro. Cruel este afago, cruel este afago. Cai no teu medo
silêncio longo e um dedo magro. Um silêncio longo e um dedo magro. Cruel este afago, cruel este afago. Cai no teu medo um silêncio e um dedo. Cai no teu medo um silêncio e um dedo. Cai no teu medo um silêncio e um dedo. Rapaz, eu vejo assim que ele não tinha noção do tipo de educação musical, vamos falar um termo técnico, né? O tipo de educação musical que ele proporcionou para a gente. Né? Quando trazia os livros que Carol colocava, tinha umas fábulas, que tinha a narração das fábulas e tinha uma música por trás. Lembrou disso? No caso do compositor, né? do meu caso, eu revisitando, agora já está na internet, né? Mas antes era só com vinil, nem CD foi que a gente descobriu, música popular do Nordeste. Música popular do Nordeste, do Centro-Oeste. Música popular do Brasil. Do Brasil. de Música várias popular do regiões. Brasil. Em que Geraldo Pereira, organizador. Marco Pereira. Marcos Pereira. Marco Pereira. Ele, nesse apanhado, né, nacional de músicas, o que o compositor fez? Ele brilhantemente pegou a expressão regional, mas ele, de certa forma, colocou uma cara mais world, né, assim, com harmonias mais complexas, toadas de 3 acordes, 4, viraram grandes painéis harmônicos, vamos dizer assim. E eu revisitando isso recentemente, eu vi que muitos daqueles recursos que eu nem entendia, nem sabia o que era quando comecei a tocar com 16 anos, 14 para 16 anos, né, por influência também dele, de minha mãe, né, que sempre incentivou a gente, eu vejo que alguns dos recursos que eu vim depois tomar conhecimento, tirar nas músicas de Tom Jobim, já estavam no meu ouvido, né? Já estavam na célula musical, porque a gente ouviu antes, já estava na minha memória. E assimilou. E o Tito, desde pequeno, com 2, 3 anos de idade, eu botava Beethoven, por exemplo, e ele ficava regendo. Pequeno, ele ficava regendo. Tito também regendo. assobiou aos 7 meses. Tito, 9 meses. Com 9 meses, Tito 9 assobiava. meses, né? Um Andou com assoviozinho 7 fino. meses e assobiou com 9 meses. Assoviozinho, as pessoas duvidavam, eu levava para ver o assovio fininho que ele tinha. Com 3 anos, Tito fez um sambinha de break, não sei se você se lembra. Eu não lembro. Fez um sambinha de break e depois ele perdeu, era para ter gravado isso naquela época. Na época eu não tinha. Havia dificuldade danada. A tecnologia, ela é boa para isso, né? E ele gostava de reger. Depois, Tito também, outro que Tito gostou muito foi, que é importante, um escritor do mesmo nível desses outros que vocês estão falando, agora com um estilo bem diferente, Elomar. Elomar. Tito gravou as músicas de Elomar, sabia tudo de cor, né, Tito? Eu aprendi também muita coisa. Foi um dos pilares, né? Claro. Aquele disco Cantoria, né? E depois... Tem um que tem a capa de Juraci, aquela... Aquele ali é Fantasia Alegre para um Rio Seco. Para um Rio Seco, que tem uma capa belíssima de Juraci. Que foi gravado na Orquestra Sinfônica da Bahia, né? Foi gravado aqui com o Lindenberg Cardoso, com os arranjos. E, assim, esse ambiente artístico, claro que foi fundamental, porque pra gente sempre foi comum, né? A gente não teve que buscar fora. Nem que sofreu o conflito e o preconceito do que muitos pais têm. Você não vai ser músico, não. Não, isso é bem interessante, Painho, você colocar isso agora, porque eu me lembro, assim, quando eu tinha, acho que uns 19 anos. Eu tinha 19 anos. E aí eu estava naquele impasse, né? Cantava somente há 2 anos, e aí, sem saber se eu ia cantar, se eu não ia, se eu ia viajar, se eu ia sair de feira, né, e ficar um tempo fora como fiquei. Aí Painho falou assim, acho que tu nem lembra, eu estava estudando um cursinho pré-vestibular
para fazer vestibular. Ia fazer vestibular para letras, né? Seguir o pai. Eu gosto muito de ler, de escrever, e aí de compor também. E aí ele falou assim: não, minha filha, você vai estudar de outra forma, você vai viajar, vai cantar, vai viver. E isso trouxe para mim, né, para quem está começando a cantar, uma segurança, né? Traz uma segurança para quem quer ir para o meio musical. Então, às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim: ai, viver de música é difícil, né? E eu falava: acho não, porque para mim, como eu estava vivendo intensamente, né, tanto compondo como fazendo show, e por ter esse apoio assim da família, tanto de mãe também sempre apoiou a gente, de fazer a roupa, ela aprendeu a costurar só para costurar para mim, para Camila. De vender ingresso. Vendia os ingressos da gente. Nesse teatro mesmo aqui, ela lotou esse teatro. Vendeu um por um show que eu fiz em 2014. Ela não pedia, ela convocava. Ela falava assim, ó, eu estou aqui com os ingressos do show de Carol e eu não quero não seu, viu? Você agora vai ser obrigado a comprar. Ela falava assim, eu não aceito não. E vendeu e lotou esse teatro aqui. Era, assim, uma das fãs, não era só fã, ela era muito cuidadosa e trazia, assim, essa segurança, né? E o amor, muita admiração, assim, por a gente, pelo trabalho. Era maravilhoso ter ela, assim, do lado da gente. Todos sabem quem sou, eu não sei, por isso a todos me vou tantas vezes, mas ao retornar sei menos de mim e de todos eles. Todos sabem quem sou, eu não sei, por isso a todos me vou tantas vezes, mas ao retornar sei menos de mim e de todos eles. Nos teus olhos, onde me leio, te desaprendo e me esqueço. Nos teus olhos, onde me leio, te desaprendo e me esqueço. Mas ao retornar sei menos de mim e de todos eles. Não sei se... Não, porque faz naturalmente, né? Então,
Achava que era natural isso, né? E que era natural, se eles gostam disso, que eles fizessem. Eu nunca deixei de fazer, assim, eu gosto e achava que era natural. E eles também agissem assim. Não fiz no sentido de convencer ninguém. Exato, não sabia, né? Não Mas sabia, era tão e natural. nunca quis que ninguém fosse igual a mim, ou viesse para a área que eu gostasse. Na verdade, foi natural. Até o processo, meu processo como compositora, depois, assim, né? Painho começou a compor junto com o Márcio, né? Musicar os poemas. Márcio começou primeiro, depois Painho entrou. E aí eles criaram como um movimento, né? Em 93, primeiro eu tinha apenas 12 anos. E aí depois, de 7 anos, eu comecei. Então, uma vez, eu e Tita, a gente brincou uma vez de compor, né? Falando, quando o Painho falou aí do sambinha de break que tu fez, acho que tu não vai lembrar que a gente fez uma musiquinha bem bestinha, mas já brincava de fazer música, né? Eu me lembro. Não é no meio nem no lado, é no chão. Lembrou? Tá vendo? E a gente passou, eu me lembro, uma tarde brincando com isso aí, batucando. E Tito, na verdade, começou, foi batendo, foi batucando. Batia em tudo, Ave Maria, batia até na gente. Eu e Camila não aguentava mais. Ou era negócio de... Então, não era bater, era batucar. E batucava, tacatá em mim, tacatá na cabeça. E depois vocês pegaram, né? Timbal. Eu achava que eles... Quando foi que Tito comprou o primeiro? Com que idade teve o primeiro teclado? Meu teclado foi com 14 anos, porque o vizinho tinha e eu pedia para ele me deu com 14 anos um CA100 da Cássio. 4/8, sem polifonia, só dava para dar um acorde e 3 notas. Se desse a quarta, aí anulava um aqui. Mas a partir dali já acabou, já começou é clássico esse instrumento para quem começa a tocar, né? Lá vai o andarilho, talvez seja um mendigo, talvez um palhaço. E entre um pai e um filho, mova-se preso num laço. Lá vai o andarilho, talvez seja um fantasma, talvez um demente. E os meus olhos que o plasmam não podem vê-lo de frente. Lá vai o andarilho, talvez não possa segui-lo, porque ele é um sonho. Vou cercar-me de espelhos, assim talvez possa vê-lo vagando em meu lado estranho. Talvez não possa segui-lo, porque ele é um sonho. Vou cercar-me de espelhos.
Vou cercar-me de espelhos. Ah, vou cercar-me de espelhos. E todos já ganharam dinheiro. Os dois que não seguem a carreira musical, como Vinícius, ele divide, né, a função de bancário com a noite, né? Hoje ele mora em Riachão, mas sempre está fazendo voz e violão, né? Canhoto, toca cabeça para baixo. Toca virado. O violão. E Verena já chegou a fazer com Camila, back vocal, fazendo carnaval, aí fora, Maranhão, Salvador, Feira, com várias bandas daqui de Feira que viajavam, né, no período de carnaval para Minas. Uma voz linda, Verena tem uma voz Verena é a caçula. muito linda, forte e super afinada. E toca um violão, toca ukulele e é boa de ritmo e percussão. Mas ela não quis, ela gosta de fazer isso dentro de casa, com a gente, quando tem encontro ali. Não por isso, que eu não tenho juízo e estou fazendo direito. Estou no 9º semestre de direito, mas não tenho juízo nenhum. E eu gosto de não ter juízo. Não me confesso, não tenho dedos nem dores, não tenho crimes nos, não tenho pressa. Qualquer distância mora no meu rosto. Sou um processo, a tudo englobo e sobretudo não tenho pressa, não tenho nada. Um sol cravado, talvez no peito, mas tudo passa, pois a missão de tudo é passar. Não me confesso, não tenho dedos nem dores, não tenho crimes nos, não tenho pressa. Qualquer distância mora no meu rosto. Sou um processo, a tudo englobo e sobretudo não tenho pressa, não tenho nada. Um sol cravado, talvez no peito, mas tudo passa, pois a missão de tudo é passar, meu filho. Um sol cravado, talvez no peito, mas tudo passa, pois a missão de tudo é passar, meu filho. Mas a gente teve. Mas a gente conviveu também, sim, com eles, nos veraneios, né? A gente sempre tinha momentos ali com todos eles. E, na verdade, assim, quando eu era criança e adolescente, eu não tinha muita noção, né? Na verdade, eu vim ter noção esses dias. Mas eu não tinha muita noção da grandiosidade, tanto do Grupo Era,
quanto dos artistas que estão envolvidos, né? Aí depois que cai a ficha, poxa, olha só, aqui a gente tem, além de Roberval, né, que a gente aspirou a vida toda, a gente tem Antônio Brasileiro, tem Juracy, Cremildo, Trasíbulo, Iderval Miranda. Então, todos esses, né, a gente sempre ouviu muito falar deles, já estivemos em muitos momentos com eles, né, eventos e tal, já foram lá em casa também. Mas depois que cai a ficha, a gente vê o tamanho da grandiosidade desse grupo e o tamanho da genialidade de todos eles, né? E manter vivo também esse movimento do Era em tempos como esse, né? Em que a poesia é colocada assim, não só a poesia, né? Esse tipo de arte que é a arte que eleva, a gente vê, né, a resistência deles, né, e a importância de ter pessoas como eles fazendo o que fazem, resistindo, né, trazendo para as pessoas que têm, né, vontade esse tipo de arte. Não, né, quando ele está nos momentos de concentração, diz, tô escrevendo um poema aqui, peraí. É um peraí atrás do outro. E a dificuldade era ouvir música, porque o quarto onde eu dormia era grudado com o escritório. E aí eu sempre gostei de volume, né? Eu sou um músico que gosta de volume. Eu também. A galera já disse que eu sou meio surdo, já deve ter gastado um pouquinho mesmo, né, do ouvido. Né? É meu ofício. E eu gosto de ouvir, né?
e falou, baixa aí, Tito. Pera aí, paciência. Às vezes ficava nervoso, porque não era só também não era só o momento de escrever. Era corrigindo prova da UFES, né, inúmeras provas, e ele fazia um relatório, essa coisa da perfeição, que é perfeccionista, né, que não assume-se perfeccionista, mas é ultra. Ele faz um relatório individual de cada prova de cada aluno, na primeira prova da primeira unidade e na segunda, para o aluno ver, para ver que ele não só corrigiu, ele fez um relatório individual de um parágrafo ou dois de cada prova. E aí aquilo deixava ele tenso, porque ele tinha que cumprir um catatal de provas todo semestre, e aí era um grito atrás do outro, né? E eu ouvindo Edson Gomes com aquele baixo grande, e ele, pera aí, baixa aí. Cheio de menino, cheio de A gente. cara cheia de menino, eu não sei como ele... Tal de ter menino. A gente não sabe como ele dava conta, assim, desse processo intelectual que exige tanta concentração, né? Eu não sei, hoje tudo está tão parado. Deixe estar. Fico mudo, vim ficar ao teu lado. Eu não sei, nosso mundo ficou tão deserto. Deixe estar. Não me iludo, não estavas tão perto. Eu não sei, tanta calmaria me deixou cansado. Um olhar perdido roubou todo o sentido do encontro marcado. Eu não sei, hoje tudo está tão parado. Deixe estar. Fico mudo, vim ficar ao teu lado. Eu não sei, nosso mundo ficou tão deserto. Deixe estar. Não me iludo, não estavas tão perto. Eu não sei, tanta calmaria me deixou cansado. Um olhar perdido roubou todo o sentido do encontro marcado. Eu não sei, tanta calmaria me deixou cansado. Um olhar perdido roubou todo o sentido do encontro marcado. Ainda é muito novo para mim, né? Tem 20 dias que o Francisco nasceu, né? A ficha vai caindo aos poucos, mas a gente percebe
o quanto a referência paterna ela é definitiva, né? Porque desde o princípio você emana para aquela criatura ali que acaba de vir ao mundo o melhor do seu ser, né? Eu acho que é isso que eu vou oferecer para o meu filho, com os erros e com os acertos. Nós somos humanos, mas é tentar oferecer o melhor. E como ele mesmo falou, ele não sabia que estava oferecendo para a gente o melhor. Eu acho que a paternidade, a maternidade é isso, é a gente, espontaneamente, a gente oferecer o melhor. E o melhor não é apenas o nosso legado, mas também o que a gente se transformou, né? Meu pai não teve esse estímulo em casa, mas ele foi buscar e ele se tornou esse estímulo, né? A gente falando com os irmãos, ele era uma referência nesse sentido de dizer, não, Val sempre trazia livros para a gente ler e ele assim convencia a gente da importância de ler. E hoje eu agradeço a Val as minhas tias principalmente falam isso, né? E teve o tio Rubens também que foi influenciado e também virou acadêmico. Da influência da influência e era tão apaixonado pela coisa que aquilo fazia dele um entusiasta ainda é apaixonado, até livro ele gosta da capa, ele cheira. Olha que livro. Aquela questão da persuasão, né? Da persuasão mesmo, de persuadir para o bem, vamos falar assim, né? No sentido da leitura e da arte. Tem um outro momento assim que eu lembro sempre, que me emociono, que quando em um determinado momento da minha vida que eu ia participar de um programa de televisão, várias pessoas deram depoimento, né? E quando chegou no depoimento de Painho, aquilo me marcou. Porque todo mundo fala assim, ai, parabéns, seja vencedora, não sei o que lá. Mas o dele, até hoje, eu ainda repito para algumas pessoas, que ele fala assim, que o mais importante para minha filha não é que ela seja famosa, eu não lembro exatamente as palavras, mas que ela se realize como pessoa. Então, por aí você tira a grandiosidade de Roberval, né? Ele queria que eu me realizasse como ser humano, que eu tivesse oportunidades de crescer em mim, né? Então, eu me sinto privilegiada mesmo, de verdade. Da mesma forma, comigo também, quando ele fala, pai, isso o importante dessa vida é criar, o resto você vai dando um jeito aí. E se preocupe em gravar seus 10 discos. Só gravei 2 até agora, com 41 anos, olha a meta. Mas sempre a gente teve o incentivo a gente ir vamos dizer assim, nadar contra a maré, nesse sentido de fazer o que a gente quer e pagar o preço. Eu hoje pago o preço por ser músico, mas pago com muito prazer. Aquela coisa que Caetano fala, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas nesse sentido, nós somos privilegiados porque desde o início a gente foi encaminhado a se realizar, né, primeiramente como um ser humano. Né? E eu hoje não me vejo fazendo outra coisa que não música, mesmo ensinando, né, que a gente tem que... Mas é música. Que a gente tem que, né, matar um leão por dia, mas a gente está se realizando com isso. Agora eu fiz o que eu acho normal, né? A minha carteira profissional, antes de entrar no Estado, eu casado, é bordado de emprego de 4, 5 meses. O cara encheu meu saco e me deu eu vou embora. Nada como se acordasse agora para consumar a hora de chegar, a hora. Nada como se acordasse agora para consumar a hora de chegar, a hora. Trago na lembrança nascer e florescer entre nós hoje de novo. Outra memória venho pra fazer morar.
sonho à porta, devo me esquecer, pois chego para ser de novo a tua estrada. Como se acordasse agora para consumar a hora de chegar, a hora. Trago na lembrança ânsia de fazer nascer e florescer entre nós dois de novo. Outra memória venho pra fazer morada em teu sonho à porta, devo me esquecer, pois chego para ser de novo a tua estrada. Trago na lembrança ânsia de fazer nascer e florescer entre nós dois de novo. Outra memória venho pra fazer morada em teu sonho à porta, devo me esquecer, pois chego para ser de novo a tua estrada. Nada. Serenata. Árvores ao vento, alto o luar. Dá-me teu silêncio, dá-me teu olhar. Dá-me teu sereno jeito de luzir, espelho que esta brisa varre sutilmente. Lírios no espaço, pássaros no jardim. Jeitos do teu corpo manso, musical.
árvores ao vento, dança sem fim. Dá-me teu silêncio, esquece-te de mim. Esse o título, ele traz assim, imagina, né? Uma serenata ao luar, só que o que eu sinto aqui das imagens é como se fosse um momento, né, de duas pessoas sentindo a vida e em meio às árvores voando, como se fosse a própria vida, né, o turbilhão da vida. Eu sinto assim, de amor, de silêncio, né? E de coisas belas também. É assim que eu sinto esse poema. Não quero ser simples. Uma flor não é simples. É uma flor e não cede. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus camelos. Sou sertanejo, nasci nos matos, indo a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Autobiográfico, né? A gente que conhece um pouco mais de perto, a gente sabe que esse caminho aí, andar a cavalo para mim mesmo, ele é tanto o ato literal de andar a cavalo, de estar imerso à natureza, quanto também o mergulho, um corajoso mergulho à profundeza do próprio ser, né? Eu acho que passa por isso aí. E a gente... Toda obra pode não ser biográfica, como fato acontecido, mas espiritualmente, se for verdadeira, ela é autobiográfica. O mestre Zen ouve o som de uma só mão batendo palma. E eu nada ouço, mas espero com calma. E aí ele me intriga, porque a imagem é muito forte, né? Poxa, como é que, né? Como é que acontece? No Zen budismo tem um método que os mestres usam em relação aos discípulos, chama o koan, que é colocar o discípulo, fazer certas perguntas, dizer certas coisas que deixam o discípulo desnorteado, né? Numa dessas, um mestre perguntou para o discípulo assim, de repente, qual é o som de uma só mão batendo palmas? Aí eu fiz o poema em cima disso. O mestre Zen ouve o som de uma só mão batendo palmas. Eu nada ouço, mas espero com calma. Então, no caso aí, é a espera. Na verdade, mas é uma espera de nada, né? É como naquele poema que está aqui, dedicado a um amigo meu, Ricardo, que fala dessa coisa da espera, mas é de uma espera que é uma espera de nada, né? É a espera com estado de atenção pura. Você, estado de atenção pura, estado você... pleno. Então, esse estado de atenção, esse estado de atenção não é propriamente a espera de alguma coisa. As gavetas, elas estão arrumadinhas. Os documentos, eles ficam arrumados. Mas os livros, minha querida, a mesa dele... Eu não sei como é que ele consegue se organizar, sabe por quê? Porque ele começa a ler, ele lê uns 100 livros ao mesmo tempo. Então, assim, ele vai criando pilhas. E essas pilhas, elas vão aumentando, e quando ele se vê, ele já está escondido nas pilhas, e aí ele tem que arrumar. Só que aí ele se envolve com a leitura ou com as outras atividades dele, e aí essa pilha vai ficando lá por muito tempo, só na mesa lá, né? Então, é uma mesa utilizada. Deixa um livro mais na mesa dele. É uma neurose. Agora, mas o meu passa da conta, às vezes. Passa. Dessa última vez agora passou muito da conta pela situação que eu tenho vivido, mas anteontem eu passei umas 3 horas só para tirar esses livros, assim, sabendo botar de novo. Mas, mas em 3 horas não
Três horas não arruma tudo, não. Não arrumei nem a metade, mas Sim, exato. desbaixei, Ali é um desanuviei. dia ou dois. Sabe, Tito, quantas vezes eu liguei para ele, você já arrumou a biblioteca? Você sabia que vai começar o DOC? Você já arrumou? Pai, já arrumou a biblioteca? Eu não. Nervosão. Porque quando eu vi aquela tarefa na minha frente, assim, bicho, eu vou fazer isso mesmo. Sinal vejo ali em alto mar. É real, mas além um outro sinal e ninguém mais além um outro sinal e ninguém e aqui pleno chão nenhuma razão. Tanta areia e meus olhos ao léu, muito acima. Tanta areia e meus olhos ao léu, muito acima. O silêncio do céu. Um sinal, vejo ali em alto mar. É real, mas além um outro sinal e ninguém e aqui pleno chão nenhuma razão. Tanta areia e meus olhos ao léu, muito acima. Tanta areia e meus olhos ao léu, muito acima. O silêncio do céu. Um sinal. Decisão. Se me buscarem, não vou. Se me ofertarem, não quero. Se me disserem quem sou, direi que não sou. Espero. Direi que esperar é tudo e que o que espero é nada. Que quando viajo mudo, conforme as feições da estrada. Então, Esse tu sabe de cor, viu, velho? eu sei. Tu olhou aí só Eu olhei porque quis, por mas olhar. de repente, assim, na hora de dizer, a gente pode errar um verso. É bom conferir. Mas, então, eu sempre tive uma birra com a esperança, né? Eu tenho vários poemas. Esperança, matéria dando porrada gasta. na esperança, né? Eu tenho um poema que começa assim, dizendo: a esperança é uma velha cega que mapeou meu destino. Então, mas não é contra a esperança, é contra a maneira de se entender, de se encarar a esperança e contra certos tipos de esperança. Mas, na verdade, a esperança é uma coisa pura, né? A esperança, na verdade, a gente não está esperando. Quando a gente espera alguma coisa, a gente está preenchendo de uma maneira inadequada. Acho que a esperança, ela é válida como a espera de você continuar vivendo plenamente. É a fé, né? Então, é continuar vivendo plenamente. A gente está sempre bem
e achando que pode ficar melhor. Quando, na verdade, a gente está bem e devia se sentir bem por estar bem. Aí, outro dia, o brasileiro falou uma coisa interessante. Ele disse, rapaz, a maior parte do tempo, a maior parte absoluta do tempo da vida da gente, é irritação. Irritação. Não tá E por sentindo que aqui a gente fica se atormentando tanto? Aí a gente ficou discutindo isso. Por que a gente fica se atormentando tanto? A maior parte da vida da gente é irritação. E a gente, quando está ação, esquece da... Esquece que está ação e fica doente, né? Porque espiritualmente, né? Aí eu lembro da frase de Buda que disse que abaixo da iluminação tudo é doença. E é verdade, porque a gente está bem e fica procurando sarna para se coçar. Na verdade, a gente devia estar bem e dizer, poxa, eu estou bem. Acabou. Então é essa esperança que eu quero. Essa esperança que está aqui mesmo, que está aqui sentado ao meu lado. Não a esperança que está lá no fim do mundo que eu não vou encontrar nunca. Entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Então, esses poemas mesmo que falam assim, que esperam, mas não estão esperando. Entendeu? Enfado, esperança, matéria gasta. Que hei de fazer comigo? Vou contemplar. Claro que passa, passar também. Ó amigo, viver é este espetáculo montado nas correntezas de um rio multiforme e trágico que passa e nos leva a êxito. Então eu tenho essa birra com a esperança, mas é no sentido que no final das contas é nesse sentido de dizer não há nada que esperar, há só a esperança. Né? Que é o presente. E essa esperança, eu gostei dessa imagem que eu criei aqui, ela está sentada ao meu lado. Busco a linguagem do mar, encontro das mil viagens, aceitar com paciência as tempestades. Busco a linguagem da folha, abandonando a árvore, ou da nuvem que ao passar, ela mesma passagem. Busco a verdade de estar comigo mesmo passando, ou de passar, simplesmente olhando.
os olhos, cumprindo a missão de olhar tranquilamente, não olhe e eu me vá. Busco a verdade de estar comigo mesmo passando ou de passar, simplesmente olhando, olhando, olhando até que os olhos cumprida a missão de olhar tranquilamente, não olhe e eu me vá, e eu me vá, e eu me vá, e eu me vá. Oh, 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 oh.
dos matos, monto a cavalo para mim mesmo.